Quantos podem exaltar o Senhor neste lugar? Aplauda, glorifique, exalte ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Se assente no seu lugar, querido, amém? Aleluia. Shalom, Igreja do Avivamento! Que bom que você veio, priorizou estar na casa do Senhor. Obrigado. Este é o melhor lugar e esta bênção não lhe será tirada. Amém? É o frio que está hoje meio quebrado? Ou é a tristeza porque o Brasil não está na final da Copa? Mas o importante é que nós estamos aqui, mais importante ainda, o Senhor está presente neste lugar. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Segura. Ele achou que o Brasil estava jogando, por isso que ele queria ajudar. Na bênção. Queridos, essa semana o Senhor me deu uma palavra e eu quero compartilhá-la com você. Desse tema surgiu de uma conversa com um amigo. É bom quando a gente tem boas conversas, né? Tomar um café da tarde com alguém que tem conteúdo para conversar com você. E um amigo veio de Taubaté para resolver outra coisa na cidade, e aí me passou uma mensagem assim: vamos tomar um café? E quando nós estávamos no meio da conversa, ele me falou uma frase que me chamou muita atenção. Eu fui para casa e o Senhor muito ministrou na minha vida. Ele parou e disse assim: eu aprendi ao longo do tempo que Deus quer ser provocado. E essa palavra me chamou a atenção. Obrigado. Me chamou a atenção e eu estive orando e o Senhor ministrou algo muito forte ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Porque muitas vezes a gente espera que, Deus falar comigo, eu preciso de um tempo a só de oração. Põe amor nas minhas palavras, tá? Isso é ótimo. Isso é quanto você puder fazer, faça. Mas tem hora que Deus vai falar assim, quando a gente está sós com Ele, nosso quarto de oração, nosso momento com Ele. Mas tem vezes que o Senhor vai usar pessoas no dia a dia, uma frase, uma palavra. Deus tem muito a nos ensinar. E diante disso, querido, eu preciso começar essa palavra porque o tema parece até muito... o tema é provocativo, propositalmente, para chamar nossa atenção. Provoque Deus. Como provocar Deus? Será que Deus permite isso? Ele vai se irar conosco quando nós provocamos, ou podemos provocar de qualquer forma? Nós precisamos entender isso à luz da palavra de Deus. Há pelo menos duas formas, querido. Quantas? Duas formas de nós provocarmos Deus. Uma certa e uma errada. Então, muitas vezes nós usamos a forma errada, esquecemos da forma certa, e hoje nós vamos aprender a usar a forma certa de provocar a Deus. A forma errada é quando a pessoa provoca a Deus no sentido de desafiar Deus. De desafiar, de duvidar dele, de dizer que ele não é bom, que ele não é justo, de provocarmos no sentido de testar o caráter de Deus, dizer que ele falhou com a sua palavra, com aquilo que ele diz, que ele não cumpriu. Essa é uma forma errada de alguém provocar Deus. Inclusive, eu vou mostrar para você que quando tentaram fazer dessa forma, as coisas não ficaram muito boas. Mas existe uma forma certa, que a Bíblia nos ensina de provocarmos a Deus. Basicamente, só um detalhe, dentro dessa forma que é no âmbito geral, de provocar Deus, de ficar testando Deus, só tem uma classe de pessoa que ele deixa passar. Quando provoca Deus, até de forma errada, dentro de um assunto específico. Depois a gente vai conversar sobre ele. Mas a forma correta de nós provocarmos a Deus é no sentido da nossa insistência, da nossa reivindicação das suas promessas para com as nossas vidas. É quando nós cobramos no sentido de provocar, chamar Deus e dizer assim: Senhor, eu quero só que o Senhor cumpra a sua palavra. O Senhor cumpra aquilo que o Senhor falou, que o Senhor prometeu, que o Senhor liberou para as nossas vidas. É entrar com ousadia na presença do Senhor. Então nós vamos entender essas duas visões à luz da palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre testar, provocar Deus de forma errada? O ensinamento geral, querido,
é que nós não devemos provocar a Deus, principalmente provocar sua ira. Não devemos provocar a Deus nesse sentido, de exigir dele que ele prove o seu poder, a sua autoridade, que ele prove a sua fidelidade para conosco. Essa é uma forma totalmente errada, fora do contexto da palavra de Deus. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando nós exigimos dessa forma, nós queremos que Deus trabalhe para suprir os nossos caprichos pessoais, os nossos desejos pessoais. E veja bem, a palavra do Senhor chega até a dizer que se agradarmos o Senhor, Ele realiza desejos dos nossos corações. Mas se o desejo do seu coração for mal, Deus não vai se dobrar a isso. Então, quando a palavra de Deus mostra que, de modo geral, não se deve provocar em especial a ira de Deus, é quando você quer exigir algo de Deus que está fora do que Ele disse, fora do que Ele falou, fora do que Ele prometeu, mas simplesmente porque você quer, dentro de você, cumprir o seu capricho, o seu entendimento, a sua forma de entender as coisas. Esse mandamento está muito claro em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, que diz assim: não tentareis o Senhor vosso Deus. Não tentareis o Senhor vosso Deus. Esse mesmo texto foi usado por Jesus quando ele foi tentado por Satanás no começo do seu ministério. Diante das 3 tentações, ele chega para tentar Jesus, e na segunda vez que ele tenta Jesus, a resposta que Jesus deu foi exatamente esse texto de Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tá? Jesus, ele usa essa mensagem quando ele estava no deserto, quando Satanás, na segunda tentação, chama ele para ele pular do pináculo do templo, lá da ponta mais alta do templo, para chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas pudessem confiar que ele era Deus. Então ele disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por que o Senhor não aceita esse nível de provocação? Porque esse tipo de provocação, normalmente, ele é procedente de uma rebeldia, de uma rebelião. Quando o Senhor fala esse texto de Deuteronômio 6,16, Moisés está lembrando para o povo que eles tentaram a Deus quando faltou água no deserto, e eles se levantaram contra Deus, e por isso Deus estabeleceu: não tentarás o Senhor teu Deus. Tá? Então, no Antigo Testamento, o povo de Israel, quando esteve no deserto, frequentemente é descrito provocando Deus. Através do quê? Da murmuração, da incredulidade e da idolatria. Então, nas 3 formas que Deus abominou e disse assim: olha, nessas 3 formas não adianta nem tentar. Não adianta nem você arriscar, porque não vai dar certo. É quando você provoca, você insiste diante de Deus, mas a sua provocação é por causa de uma murmuração, por causa de uma reclamação pessoal sua, ou porque você não está acreditando, está duvidando de Deus, é falta de fé. E por fim, quando é por um ato de idolatria, em que se dispõe agora a servir outro Deus, servir outros desejos, e depois ainda você quer que Deus resolva os problemas. O Salmo 95, versículo 8 diz assim: não endureçais os vossos corações, como em Meribá, como no dia da tentação no deserto. Então, aquele episódio que eu já citei para você, faltou água no deserto, uma localidade chamada Meribá, e eles foram para cima de Moisés provocar o Senhor, tentar o Senhor. E quando eles foram naquela situação, Deus disse assim: olha, não é assim não. Não é dessa forma, querendo colocar Deus na parede, que você vai resolver, não. Mas o Senhor, naquele dia, mostrando o seu poder, mandou que Moisés tocasse na rocha, e da rocha saiu água. Por quê? Não porque o povo forçou Deus a fazer isso, mas porque Deus já tinha uma promessa. Então, o que é que nós podemos reivindicar? As promessas que Deus tem para nós. Aquilo que Deus já falou para você, querido, é uma garantia. Nisso você pode provocar o Senhor, nisso você pode pedir para o Senhor cumprir. Diferente do povo, em vez deles cobrarem: Senhor, quando antes do Senhor nos tirar lá do Egito, o Senhor prometeu que nos levaria com mão forte, poderosa, que o Senhor supriria as nossas necessidades no deserto, cumpra a tua palavra. Se eles tivessem provocado dessa forma, Deus tinha aplaudido do céu e disse: perfeito. Mas não foi assim. Eles chegaram lá e disseram assim: Moisés, cadê o Deus que nos tirou? Ele nos tirou lá do Egito para nos matar nesse deserto?
Foi por causa dessa murmuração, dessa reclamação, que Deus disse que não deveríamos tentar ao Senhor. Mas, diante disso, nós já temos o entendimento geral, que não podemos tentar a Deus por causa de idolatria, murmuração e falta de fé. Mas podemos provar o Senhor, nós podemos provocar o Senhor quando Ele tem uma palavra dada, aquilo que Ele se comprometeu, e nós simplesmente vamos cobrar dele. Agora, um detalhe especial. Mesmo na questão provar a Deus, colocar Deus a teste, só tem uma classe de pessoa na Bíblia que Deus permite que coloque Ele a teste em uma área. Vou repetir. Só tem uma vez na Bíblia que Deus permite que alguém possa colocar Ele à prova, prová-lo diante de uma promessa que Ele já falou para nós. Existe apenas um versículo na Bíblia, e ele está em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Ele diz assim: trazei todos os dízimos na casa do tesouro e provai-me. Em outras traduções diz assim: me coloque à prova, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tão grande, que dela vos advenha a maior abastança. Então, dentro da questão provar a Deus, dizer assim: Senhor, tu disse, te vira e cumpre, Deus só permite para uma classe de pessoa: quem é dizimista fiel. Pô, pastor, se eu ouvir falar de novo sobre dízimo, venho, porque a gente precisa ser liberto nessa área. Esse é o tipo de gente que pode entrar com muita ousadia diante de Deus. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia, se você acha que é muito exagero a palavra de Deus. Alguém está devendo para você. Você chega com a pessoa e cobra. Você tem direito de cobrar? Sim, ela está te devendo. E ela vai lá e te paga. Beleza. Agora você vai lá. Vamos agora inverter. Você está devendo para a pessoa. Você tem direito de ir para o seu credor, xingar ele e ainda pedir para ele te dar mais dinheiro? E por que a gente acha que pode fazer isso com Deus? O indivíduo é infiel a Deus, e ele chega diante de Deus, ele acha que pode xingar a Deus, ele acha que pode falar o que ele quiser para Deus, e Deus ainda tem que baixar a cabeça e abençoá-lo. Aqui a gente é muito claro: primeiro tem uma obrigação da nossa parte, trazer os dízimos da casa do Senhor, e depois faça a prova de mim. O verbo, querido, provar aí nesse texto, é um verbo do hebraico, o verbo barrar. B-A-C-H-A-N, barram. Esse verbo originalmente, ele era usado na metalurgia. Significava testar a pureza de um metal precioso, fosse o ouro ou a prata, através do fogo. Passar no fogo para ver a qualidade, o nível de pureza daquele metal precioso. Teste esse que ainda é usado até os dias de hoje. Hoje tem outros, tem reações químicas, muito mais fácil. Mas se precisar, é um teste que ainda pode ser feito. Provar a pureza de um metal precioso através do fogo. Quando Deus diz nesse texto assim: fazei prova de mim, Ele está de certa forma dizendo, preste bem atenção, coloque-me no fogo da experiência prática e veja se a minha fidelidade não é pura como ouro. Quando Deus está dizendo assim: olha, se você entregar o seu dízimo corretamente, você pode me provar, pode me jogar no fogo. Olha o que Deus está dizendo: você pode me jogar no fogo e provar a minha fidelidade se é semelhante à pureza do ouro. Então aqui nós temos algo que nós precisamos entender, e Deus, se Ele diz isso, é porque Ele quer ser provado. Ele quer que a gente tenha esse nível de entendimento. Neste caso específico, a palavra provar-me ou testar-me é um convite no qual Deus está se comprometendo conosco. Mesmo assim, só tem direito a provocar o Senhor quem faz primeiramente entregas. Vou repetir: quem é a pessoa que tem direito a provar Deus, de reivindicar algo de Deus? Quem primeiro faz entregas. Hoje de manhã, conversando com os líderes aqui, eu trouxe uma palavra para eles
baseado na vida de Abraão, que se você quer ser bem-sucedido na sua vida, você precisa decidir antes de decidir. Como assim? Você precisa decidir antes de decidir. Sabe por que Abraão levou o filho dele lá, obedecendo a Deus, levou lá no topo do Moriá para sacrificar? Porque quando o Senhor chamou ele em Ur dos Caldeus, ele decidiu obedecer a Deus. Então, independente do teste no caminho, ele obedecia. E por ele obedecer, ele podia orar, reivindicar, pedir coisas diante de Deus. Que olhe bem, quando ele decidiu ter fidelidade a Deus, quando ele decidiu na caminhada, caminhar com Deus, as coisas mudam completamente. Ele sai de Ur dos Caldeus, de lá decidido caminhar, obedecer a Deus. Capítulo 12. Quando chega no capítulo 14 do Gênesis, ele se encontra com Melquisedeque, o sumo sacerdote. E quando ele chega lá, ele dizima para o sumo sacerdote. Aí ele entrou naquela classe de pessoas que pode até provocar Deus. Quando chega mais na frente que o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, ele pôde interferir no projeto de Deus e dizer: Senhor, e se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Se o Senhor tiver 40, e ele foi negociando com Deus até chegar em 10. E Deus disse assim: se tiver 10 justos lá, por amor de 10, eu não destruo. Infelizmente só tinha 1 e 2,5. Não tinha nenhuma família completa. Mas ele teve a ousadia de entrar diante de Deus. E Deus só não mudou o projeto dele de destruição de Sodoma e Gomorra porque faltou justo dentro da cidade. Se não tinha mudado. Por quê? Porque depois que Abraão decidiu obedecer a Deus, ele se tornou dizimista, ele tinha a ousadia de entrar na presença de Deus e Deus modificar até projetos, até planos. Por isso é que a gente tem que entender esses princípios da palavra de Deus para as nossas vidas. Vou lhe dar um outro exemplo na Bíblia, o rei Ezequias. Isaías capítulo 38, versículo 2 a 6. Esse texto é o seguinte: Deus manda o profeta Isaías ir até o rei Ezequias, o rei de Judá, e a palavra do Senhor para o rei foi: coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás. Quando Isaías entregou a palavra que vai atravessando o palácio para ir embora, Ezequias virou o rosto para a parede e fez uma oração, e eu vou ler a oração para você. Então, Isaías 38, versículo 2 a 6. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade. Ele era dizimista. Ele era dizimista. Então ele pôde chegar, na hora que Deus deu um decreto de morte para ele: arruma a tua casa, tu vai morrer, e diz assim: Senhor, se lembre, eu andei em fidelidade, eu cumpri o princípio, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Olha só o que ele falou na oração dele: lembra-te, Senhor, que eu andei diante de ti em fidelidade, de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Foi só isso. Não precisou fazer mais nada além disso. Olha o que aconteceu na sequência. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, tem outra versão bíblica que diz assim: volta. E diz a Ezequias, ele nem chegou a sair do palácio, diz assim: volta lá e leva outra mensagem para ele. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias mais 15 anos. Livrar-te-ei da mão do rei da Assíria, que estava cercando o palácio dele, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. O rei da Síria já tinha levado as tribos do norte presa, agora fez um cerco, cercou. Para que eles, como é que fazia as guerras antigamente? Fazia um cerco, cortava a provisão de água e alimento, para que as pessoas começassem a passar fome, e quando passassem fome elas se rendiam, não tinha guerra. Ele estava nesse cerco, cercado, e ele, nesse momento, ele diz para Deus: Senhor, só lembra de uma coisa, eu fui sempre fiel ao Senhor, eu fiz o que era reto, tá? E eu servi o Senhor de coração. Lembra-te só disso, Senhor.
E aí o Senhor diz para ele assim, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Com um detalhe, Deus prometeu aqui dar quantos anos de vida a mais para ele? Sabe quantos anos ele viveu a mais depois disso? 30. Deus prometeu 15 e deu 30. Porque você nunca vai ganhar de Deus, na generosidade. E ainda deu a ele o que ele não tinha nem pedido. Ó, vou te livrar da mão do rei da Síria que está aí fora, vou proteger essa cidade e eu, a partir de hoje, serei o defensor da cidade. Meu querido, se daquele dia em diante o rei quiser deixar a porta da cidade aberta, sem nenhum soldado, ele não perderia a cidade, porque Deus se comprometeu. Bastava ele dizer, Deus, lembra do que o Senhor falou? Só isso. Somente tem direito de provar, testar a Deus, o que exerce fidelidade diante dele. Se você é fiel ao Senhor, querido, você pode testar Deus, desde que não seja com idolatria, desde que não seja por falta de fé, e nem por murmuração, você pode de todas as outras formas testar Deus, provocar Deus, porque o gatilho chama-se fidelidade. Provocar Deus, querido, além disso tem a forma positiva. Como é a forma mais positiva então que eu posso provocar Deus? Através de orações ousadas, reivindicando as promessas de Deus. Ezequias fez uma oração só lembrando, mas você pode fazer a oração reivindicando que o Senhor cumpra a sua promessa. Se por provocar, você quer dizer chamar a atenção de Deus, mover o coração de Deus, ou clamar com insistência, tenha certeza que o céu vai responder ao teu favor. O céu vai responder ao teu favor quando você se propõe a provocar a Deus, chamando a atenção, não reclamando, mas chamando a atenção, de coração, tá? Mostrando a Ele o que você tem de promessa, o que você confia, espera do Senhor, para que Ele possa fazer. Porque, querido, nós já ouvimos uns meses atrás aqui uma palavra, e a gente precisa relembrar, Deus se agrada de quem é insistente na sua presença. Deus se agrada de quem é insistente na sua presença. Esse negócio de dizer assim, não, eu não quero nem incomodar Deus. Pelo amor de Deus, incomode Deus. Jesus deixou 2 exemplos que mostram como Ele quer ser importunado por nós. Lucas capítulo 11, versículo de 5 a 7. Lucas 11, de 5 a 8. Diz assim, disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo chegou de viagem, procurou-me e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda, lá de dentro dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para atendê-lo. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhe por ser seu amigo, todavia, o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. O que o Senhor está dizendo aqui? O cara é dono de uma padaria, já fechou, está dormindo, mas chegou à noite na casa da pessoa, uma visita, e ele não tem nada para dar de comida, ele vai lá na porta e bate. Ô meu amigo, me venda um pão aí, eu preciso atender ali a minha visita que chegou de viagem, está com fome. Não, já está fechado, já estou até deitado com meus filhos. Aí Jesus diz assim, se desistir já era, tem que continuar insistindo, que se ele não atender pela amizade, ele vai atender pela importunação. Ele vai levantar e vai fornecer o pão. A mesma coisa, querido, essa parábola Jesus está falando, justamente, quando é que Jesus usa essa parábola? Quando os discípulos chegaram com ele e disseram assim, Jesus nos ensina a orar. Antes de Jesus ensinar eles a orar, Jesus ensinou essa parábola. Você quer orar? Você quer aprender sobre oração? Vocês querem saber como orar? Primeira regra para quem quer orar, seja importuno na sua oração. Não cesse a sua oração. Todo dia vá com a sua oração e bata na porta de Deus. Vai ter uma hora, nem que seja pela sua insistência, pela sua importunação, Ele vai responder. Foi Jesus que ensinou, querido. Se Jesus ensinou, tem validade ou não tem? É só ler o texto. Eu li para você
Lucas 11, de 5 a 8. Deixa eu continuar o texto agora, de 9 e 10. Por isso vos digo, palavra de Jesus, pedi e será dado, buscai e acharei, batei e abre-se-lhe-á, ou a porta se abrirá. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, vai se abrir. Então, Jesus ele deixou muito claro, se você se dispõe a orar, seja persistente, insistente, importuno na sua oração diante de Deus. Agora vá somando aí. Se a Bíblia diz que você pode ser importuno na sua oração diante de Deus, agora imagina quando a sua oração é igual a de Ezequias, que você chega para Deus e lembra o seu posicionamento de obediência, de princípio, de fidelidade, de entrega, de serviço na presença do Senhor. Quanto mais poder tem essa oração? Jesus, querido, ele quer ser importunado pelas nossas orações incessante até que o céu se mova. Jesus, logo na sequência, no capítulo 18 do mesmo livro de Lucas, ele fala uma outra parábola que ele diz assim, Lucas 18, a partir do versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desistir, permanecer na oração. Havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Parece que até em Brasília essa cidade. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Todo dia ela encontrava esse juiz e dizia assim, julga minha causa contra o meu adversário. Julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo, isso o juiz que nem temia a Deus. Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa. Para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai o que disse o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-lo, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Agora presta atenção no último versículo, parece que o versículo aqui ficou desconexo. Versículo 8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A parábola começa de Jesus dizendo assim, olha, se vocês querem receber alguma coisa de Deus do céu, vocês precisam ser como essa viúva, insistente, persistente, sem esmorecer, todo dia incomodando Deus, até ele se levantar para jogar a causa. Aí ele dá um ponto e diz assim, e porventura, quando eu voltar, vou achar fé na terra? Aí parece assim, ele mudou de assunto? Não. Ele está explicando o assunto. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui para nós? Primeiro, que Deus quer ser provocado, importunado com as nossas orações. Segundo, Deus responde àquele que ora sem cessar, com ousadia e insistência. Se Deus não quisesse, querido, ser incomodado, provocado, Ele não tinha dito na sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Então, se Ele falou, é porque Ele quer ser importunado. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, a justiça de Deus se manifesta pela insistência do clamor dos seus filhos. Querido, quando você vê um ato de injustiça, a única forma de mover o céu para corrigir a injustiça na terra é a sua perseverança na oração. Se você começar a orar e dizer assim, não tem jeito, não vai mudar, já era. Agora, se você insistir, você vai incomodar e Deus te compromete dizendo assim, eu farei justiça. Amém? Agora, a grande pergunta é, por que é que Deus nos ensina a insistirmos e provocarmos Ele em oração? Vamos ler de novo o último versículo? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Se Jesus falou esse versículo, agora eu te pergunto, por que é que Ele mandou a gente insistir e provocar na oração? Para não desaparecer a fé na terra. Porque toda vez que você clama ao Senhor, além de ser insistente, a Bíblia diz que a gente tem que clamar com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós como igreja pararmos de orar, querido, a fé na terra desaparece.
Pegue o seu próprio exemplo, não pegue exemplo de ninguém. Quando você passa um tempo sem orar, um tempo sem ter realmente um compromisso com oração, como é que fica a sua fé? Não mente não. Não mente que Deus está vendo. Não quer se comprometer? Vamos falar mal dos outros. Como fica a fé de uma pessoa que desiste de orar, que esquece de orar, que raramente ora uma vez na semana quando vem na igreja? Fica uma fé morta. Morna. E morna é pior do que morta. Porque a Bíblia diz que o morno, Deus está com vontade de vomitar da sua boca. Agora, quando você tem uma causa que você precisa e clama todo dia a Deus, como é que fica seu nível de fé? Lá em cima. Até aquilo que os outros dizem assim, é impossível. Você, não, é possível sim. Deus vai fazer. E por que tem essa diferença? Porque essa parábola, Jesus deixou todos os códigos nela. Disse: ore, insista, bata na porta, faça que nem aquela viúva, persista, insista, provoque, até Deus responder. Por que ele disse isso? Porque toda vez que você fizer isso, seu nível de fé vai aumentando. Agora, se você não orar, se você não provocar, se você não insistir, o seu nível de fé vai diminuindo. Ou seja, a nossa fé é proporcional ao tanto que nós oramos. Quem não ora, querido, dificilmente vai ter uma fé inabalável. Mas quem ora, querido, de verdade, ora como Jesus falou, que não precisa fazer propaganda, não precisa mostrar para os outros, mas que tem o seu compromisso de todo dia falar com Deus, a fé vai aumentar, e quando aumentar, coisas extraordinárias vão acontecer. Amém, queridos? Então, Deus mandou a gente provocar e insistir primeiro para não perdermos a fé. O segundo motivo pelo qual Deus manda nós incomodarmos Ele, de nós provocarmos Ele, principalmente na oração, é que Deus, Ele manda que nós o incomodemos, porque Ele quer revelar para nós as coisas que estão ocultas. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim: chame por mim e eu responderei e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe, não conhece. Então vem encaixando aí. Deus diz assim: olha, se você não pode provocar Deus com murmuração, idolatria e nem por causa de rebelião. Lançou fora isso? Se você é fiel ao Senhor, é dizimista, se você tem compromisso com os princípios do Senhor, você pode orar, insistir, persistir, bater na porta, incomodar a Deus, o seu nível de fé vai aumentando, você continua incomodando a Deus, e além de responder à tua necessidade, Deus ainda mostra coisas que estão ocultas, que ninguém mais sabe. Por quê? Porque as coisas que são ocultas de Deus são preciosas. E se são preciosas, não é para todo mundo saber. É para os seus escolhidos. Aí você já está vendo que o nível está aumentando, né? Você provoca Deus na oração, na busca, o seu nível de fé vai, tal. Aí Deus escolhe você para fazer parte de um grupo em que Ele começa a revelar as coisas ocultas que outras pessoas não conhecem. Ele age assim, querido, para trazer a sua revelação para os que estão dispostos a receber. Jesus mesmo falou, quando esteve na terra, que não se pega pérolas preciosas e se joga para porcos comer. Então é por isso que o Senhor, Ele fica esperando quem está disposto a chegar na sua presença, ser insistente, persistente, provocar, aumentar seu nível de fé, crer, porque você agora vai estar sendo habilitado para entender coisas que Ele está deixando oculto no céu. Porque tem um fator no meio do caminho que ele é muito importante, chamado fé. O que aconteceria se Deus revelasse coisas grandes ocultas do céu para uma pessoa que não ora e não tem fé? Ela ia acreditar? Vamos lá, gente, ela ia acreditar? Ela ia arriscar? Agora, quando Deus revela para alguém que ora, que é insistente, que está na presença de Deus, que provoca Deus, que insiste na oração, seu nível de fé aumenta. Deus revela uma coisa que parece loucura. O indivíduo crê ou não crê? Sim.
Você está entendendo por que é que Deus quer ser provocado? Porque Ele quer ser incomodado com as nossas orações? Não é por causa dele, é por causa de nós. É que Ele tem coisa para nos dar que nós precisamos nos habilitar para receber. Então, querido, eu quero te ensinar hoje a provocar Deus da forma correta. Não vou repetir pela 6ª vez, não é falta de conteúdo, é para guardar. Repetição traz convencimento. Não provoque Deus por causa de murmuração, caprichos pessoal seu, tá? E nem por murmuração, nem por falta de fé. Mas provoque Deus nas orações, para que Ele julgue sua causa, para que Ele aplique justiça, que Ele cumpra o que Ele falou. E hoje eu quero te ensinar a forma correta que você pode todos os dias provocar Deus. Deus gosta quando os seus filhos se aproximam dEle e os provocam baseado na sua própria palavra. Resumindo, qual é a melhor forma de provocar Deus? Ore a palavra. Senhor, a tua palavra diz. Está escrito, Senhor, na tua palavra. Mas não faça isso 7ª vez. Por capricho próprio, nem por rebelião, nem por murmuração, tá? Por falta de fé. Mas faça crendo que a palavra dele é verdadeira e ele vai cumprir. Por isso, você pode dizer na sua oração: Senhor, tu prometeste na tua palavra que estaria comigo, eu tenho sido fiel a ti, por isso eu estou clamando pelo teu socorro, pela tua provisão, pela tua intervenção. Querido, dessa forma Deus quer ser provocado, que a gente apareça diante dele e diga da sua palavra, da sua promessa que ele tem para as nossas vidas. Não se trata de uma provocação aqui de afronta, mas de demonstração de fé, que você crê na palavra. Quando você ora um texto da palavra, quando você diz: Senhor, eu estou orando porque a tua palavra diz, a tua palavra prometeu, o Senhor tem uma promessa, o Senhor já me disse algo, o Senhor falou que faria isso, Senhor, eu estou cobrando diante do Senhor. Você está pecando? Não. Agora a pergunta é: Deus se esquece da palavra? Não. E por que a gente tem que lembrar para Ele na nossa oração? É para lembrar que nós não esquecemos. E nós continuamos confiando. E nós continuamos perseverando naquela palavra. Devemos primeiro fazer, querido, as nossas entregas. Então nós podemos orar a palavra, podemos lembrar dele do que ele falou, podemos adentrar no mundo espiritual com ousadia, tá? Nós podemos reivindicar o que ele deixou escrito na sua palavra, as promessas dele para a nossa vida, porque assim nós estamos demonstrando no mundo espiritual que nós conhecemos e confiamos na palavra de Deus. O mundo espiritual, querido, ele não resiste à palavra de Deus. Diga comigo: o mundo espiritual não resiste à palavra de Deus. Por que o mundo espiritual, quando ouve a palavra de Deus, não resiste e obedece? Você lembra como o mundo foi criado na terra? Deus veio, trouxe uns anjos pedreiros do céu, uns anjos jardineiros, e diz assim: vamos plantar aqui um jardim, vamos fazer um muro em volta, vamos desviar um rio para regar esse jardim. Foi assim que Deus criou? Não? Então você sabe que não tem anjo pedreiro no céu, né? Porque tem gente que junta o material em casa e fica pedindo para Deus mandar anjo para construir. Não dá certo também não. Tudo foi criado pelo poder da palavra. Então quando você solta no mundo espiritual uma palavra que Deus falou e você está repetindo, o mundo espiritual tem que respeitar. Por isso que a oração mais correta é quando você ora a palavra. Quer um exemplo? Jesus entra no barco, a tempestade está, o barco batendo para um lado, para o outro, quase afundando, os discípulos desesperados, Jesus dormindo, que era uma beleza. Senhor, tu não importa que nós vamos morrer. Ele: como? Onde? Olha a tempestade, nós vamos morrer. Aí Jesus levanta, e o que é que ele faz? Ele pega a vela do barco e segura firme? Ele rema para chegar na margem? Ele fez o quê? Ele falou: mar, acalma-te. Vento,
sossega. Tudo fez bonança. Por que o mar e o vento, que são criações, ouviram a voz de Jesus e obedeceram? Porque é a voz do Criador. Quando você lê a palavra em voz alta, o mundo espiritual ouve e respeita, porque sabe que quem falou aquela palavra está acima de todas as coisas. E quando você ora a palavra, eu ouso em lhe dizer que os demônios saem da frente. Porque eles ouvem e dizem assim: opa, essa palavra não foi ele que inventou, não é do coração dele, não é da soberba do coração dele, não é dos seus sentimentos pessoais. Essa palavra veio de Deus, daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E aí o diabo fica mais preocupado. E o pior é que ele já sabe. O pior é que já sabe. O inferno é pior, para nós é melhor. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Então Deus, ele quer ser provocado. E qual é a principal forma que eu posso provocar Deus? Orando a palavra. Orando o que está escrito na Escritura, aquilo que Deus diz na sua palavra. Então, querido, por isso que eu sempre incentivo você, antes de fazer uma oração, lê um texto da palavra. E quando você for orar, fale: Senhor, obrigado pela tua palavra. A tua palavra diz aqui, está escrito, Senhor, que o justo não mendigará o pão nem a sua descendência. Eu creio, tomo posse nessa palavra e já tomo posse de portas abertas, que vai hoje ser suprida as necessidades. Você começa a orar a palavra, o mundo espiritual tem que respeitar a sua oração, não pode impedir a sua oração e ainda trabalha ao seu favor. Então Deus, ele quer que nós provoquemos ele através da oração insistente, persistente, de preferência orando a palavra, porque vai nos beneficiar aumentando o nosso nível de fé, vai abrir caminhos em direção ao céu, o mundo espiritual vai ter que respeitar e a resposta virá ao seu favor. E por último, Deus, ele quer ser provocado pela sua oração, pela oração da palavra, porque ele te deu algo para você decidir, chamado livre-arbítrio. Deus sabe qual é a minha necessidade? Sabe. Ele sabe qual é a sua necessidade? Sabe. Agora, sabe por que ele não resolve de imediato? Porque você precisa expressar se você quer receber ou não. Claro que eu quero receber. Eu quero receber a bênção de Deus. Eu estou aqui justamente para isso, pastor, para receber a bênção de Deus. Só que agora eu tenho uma notícia para te dar. Toda a bênção que Deus te dá vem com uma letra miudinha embaixo, chamada responsabilidade. Então cuidado quando você pedir alguma coisa para Deus. Porque tudo que você pede para Deus, Ele pode te dar, pode. Mas tudo que você pedir, Ele pode vir junto com uma responsabilidade. Entendeu agora por que Jesus, antes de fazer um milagre na terra, ele perguntava para a pessoa: o que queres que eu te faça? O cara lá estava mendigando. O que queres que eu te faça? Eu quero ser curado. Ok, só que você sabe que junto vem uma responsabilidade. Você vai ter que parar de pedir esmola e trabalhar. Topa? Da responsabilidade? Ah, pastor, eu estou orando aqui, eu estou pedindo para Deus me abençoar, me prosperar, me enriquecer, tá? Vem a responsabilidade, você vai ter que abrir mão do Bolsa Família do governo. Porque você ficar sendo abençoado por Deus e dando golpe no governo, não vai dar certo. Não, porque eu quero que Deus me enriqueça. Tem responsabilidade, tem que pagar imposto de renda. Pastor, eu quero que Deus abençoe, eu quero ampliar, construir a minha casa, ficar maior. Vai aumentar a responsabilidade, vai pagar mais IPTU. Mas eu tenho certeza que tu, aqui, pelo amor de Deus, tu não é igual aos crentes de Guará para frente. Então eu vou ficar com a casa pequenininha para não pagar. Não, irmão, Deus vai te prosperar, que você vai poder ter uma mansão, vai ter dinheiro sobrando, em nome de Jesus. É só você reivindicar a palavra, orar com ousadia, na presença do Senhor, querido. O ouro nunca foi o problema é onde você investe. Quando o povo saiu do Egito, Deus mandou eles riquíssimos de lá, com ouro, tudo. O ouro era para fazer o tabernáculo, eles foram fazer bezerro de ouro.
Deus, Ele quer nos abençoar. O problema é para onde nós vamos destinar aquilo que Ele nos abençoou. Então hoje, eu quero te trazer esse entendimento, que não seja um entendimento que você ouça, saia daqui e esqueça, mas que você coloque em prática na sua vida. Deus quer ser provocado pela minha oração. Deus quer ser incomodado pelo meu clamor. Se eu sou fiel, dizimista ao Senhor, eu posso até provar o Senhor, como o ouro é provado no fogo, para que Ele responda dos céus. E Ele faz isso para quê? Para que a minha fé cresça. E quando a minha fé crescer, Ele vai começar a me falar coisas maravilhosas, que sábios e entendidos gostariam de saber, e não sabem, mas para Ele reservou para aqueles que são obedientes a Deus. Eu concluo essa palavra dizendo a você, Deus não deseja ser provocado pelo nosso orgulho, pelas nossas incredulidades, nem pela nossa desobediência. Deus, Ele quer ser provocado pelos seus filhos que confiam nele, que fazem entrega, que clamam insistentemente, que creem e reivindicam a sua palavra. Ele está, querido, atento do céu para responder. Ele atende voluntariamente quando ele é provocado com fé e fidelidade. Hoje eu quero te convidar para provocar os céus com um clamor em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Eu quero convidar você para eleger uma causa. E nós vamos nessa hora entrar na presença do Senhor com ousadia. Quando você for escolher essa causa, não seja por um orgulho pessoal, particular seu, do seu coração, mas que seja um que você ache alguma referência na palavra de Deus, e você possa colocar diante do Senhor. Vou lhe dar algumas dicas. Pastor, eu estou clamando pela salvação de alguém. Isso, ore a palavra. Senhor, a tua palavra diz que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. Eu clamo pela salvação do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus filhos. Clame, orando a palavra. Ore a palavra dizendo, Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor. Eu tenho, Senhor, feito de coração, servido ao Senhor de coração. Então, julga a minha causa, Senhor. Senhor, entra com providência, com justiça sobre a nossa nação. Pode ser o maior nível possível que você queira cobrar, provocar o Senhor. Mas faça isso com base na palavra. Base no conhecimento daquilo que o Senhor ensina na sua palavra. E provoque o céu. Provoque o céu hoje, provoque o céu na sua casa, provoque em todo momento, na sua oração, no seu clamor. Diga para Deus o que está na palavra. Pastor, mas eu não sei o que está escrito na palavra. Então leia a palavra, aprenda a palavra, guarde a palavra de Deus no coração, e cada dia a tua fé possa ser elevada diante do Senhor. E quando você clamar, orar pela palavra do Senhor, os céus serão movimentados. E você vai clamar insistentemente, bater, até uma hora que Deus vai se levantar do seu trono e vai responder a tua oração. O profeta Daniel, ele propôs no seu coração durante 21 dias, ele orar para acabar um cativeiro, para acabar um aprisionamento de um país por outro. E ele insistiu durante 21 dias, e todo dia ele clamava, orava, buscava ao Senhor, até o dia que chegou a resposta assim, olha Daniel, desde o primeiro dia que você clamou, que você trocou ousadia, que você orou a palavra, porque qual era a oração de Daniel? Ele simplesmente dizia, Senhor, cumpre o que tu falou pelo profeta Jeremias, que o cativeiro só duraria 70 anos. Houve toda uma guerra espiritual, mas chegou a resposta dizendo, você é um homem muito amado, porque desde o primeiro dia suas orações foram ouvidas. Deus quer ouvir a sua voz, Deus quer ouvir o teu clamor, Deus quer ser provocado pela sua insistência, Deus quer ser provocado pela tua oração de ousadia, com fé chegando no céu. Deus quer ser provocado pela palavra dele, orada através dos teus lábios. Então faça isso nessa hora. Coloque sua causa diante do Senhor
e entre com ousadia diante dele, e tenha certeza que há uma resposta do céu para você. O céu vai começar a se movimentar, Deus dará ordem aos seus anjos, e eles descerão com resposta ao teu favor, em nome de Jesus. Então, se eu fosse você, querido, eu não ficava de boca calada, abriria a boca e comece a colocar a tua causa, comece a lembrar o Senhor da sua fidelidade, comece a lembrar o Senhor do teu coração sincero, e mesmo que você não tenha esses atributos, mas coloque diante do Senhor a sua palavra. Senhor, a tua palavra diz que tu purifica o pecador, então purifica a minha vida, para que eu entre com ousadia na tua presença e clame a ti por uma solução, clame a ti, Senhor, por uma intervenção do céu. Comece a declarar isso, querido, na autoridade do nome de Jesus. Oh, aleluias! De Jesus, seguro estou, é minha ajuda em meio ao fogo, nunca falhou, pois o seu sangue minha alma limpou. Seu sacrifício no Calvário me resgatou. Eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. A Ele eu me rendo, posso descansar, eu sei que o autor do amanhã me guiará. E essa é a minha história, a minha canção. Eu louvo meu Salvador e Rei com meu coração. Eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. E clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Eu clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Eu clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. E é por isso que eu confio. Eu clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Eu clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. E é por isso que eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Confio em Deus.
está em Ti, que a confiança dos nossos dias, Senhor, dos nossos projetos, da nossa casa, da nossa família, Pai, está no Senhor. Confiamos que Tu és fiel e justo para cumprir a Tua palavra. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que diz que o Senhor nos fez filhos, herdeiros de todas as bênçãos espirituais. A Tua palavra nos diz que devemos entrar pelo novo e vivo caminho com ousadia no Santo dos Santos, e assim fazemos essa noite neste lugar. Lembra-se, Senhor, do Teu povo, lembra da fidelidade, Senhor, o coração entregue na Tua presença, e responde dos altos céus. Olha, também a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não resiste um coração contrito, por mais que tenhamos errado, pecado diante de Ti, mas hoje nós colocamos nossos corações quebrantados diante do Senhor, clamando pelo Teu socorro, clamando pela Tua ajuda, clamando pela Tua provisão, meu Deus, em nome de Jesus. Ei, cantaraba, canta lá. Na autoridade do Teu nome, que os céus nessa hora destravem, Senhor, tudo aquilo que o Senhor prometeu, que é nosso direito, é nossa herança, como diz a Tua palavra, seja liberado nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, para que possamos, Senhor, Deus, sermos acrescidos em fé, amadurecidos em fé, para sabermos os Teus novos desígnios e propósitos para com as nossas vidas. Que hoje, meu Pai, que a mesma unção que veio, Deus, depois de um clamor, de uma busca insistente daqueles irmãos da igreja primitiva, que ficaram ali perseverando, insistindo, Deus, provocando o céu, e o Senhor, com o vento impetuoso e veemente veio, visitou, tocou. Assim faça com as nossas vidas neste lugar, Pai. Venha não apenas para uma visitação, mas para um toque, para morar, para se estabelecer sobre nossas vidas e corações. Pai, na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus, pela Tua palavra que é a verdade, seja, Senhor, hoje, dá uma ordem no céu, Senhor, e se estabeleça, e que saiamos daqui hoje livre, liberto deste lugar, de todo entendimento limitador, que muitas vezes nos ensinaram a ter medo do Senhor, Deus, a entrarmos na Tua presença com medo, mas hoje a Tua palavra diz que o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. Nós repreendemos todo espírito de medo, de dúvida, meu Pai, em nome de Jesus, para que possamos entrar cada dia na Tua presença com ousadia, insistindo, persistindo, provocando os céus com a Tua palavra que é a verdade, e que venha respostas, Deus, coisas novas sejam liberadas do céu, que o Senhor revele, Deus, aquilo que está oculto, os caminhos, as saídas, os propósitos que precisamos, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, é que assim clamamos, Pai, crendo que o Senhor dos altos céus há de fazer o extraordinário sobre as nossas vidas e corações. Se isso é uma verdade para você, se expresse diante do Senhor, agradeça. Aleluias! Glória a Deus! Oh! Profetize na vida de alguém e diga: Deus quer ser provocado pela tua oração. Deus quer ser provocado pelo teu clamor, pela tua busca. Oh, aleluia! Declare isso, querido, na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz: quem poderá subir ao santo monte do Senhor? E quem poderá chegar no seu santo lugar? Aquele que de mão limpa e coração puro, que não entrega a sua alma às vaidades da vida, mas aquele que realmente se torna cidadão do céu, filho de Deus. Nunca é demais lembrar que o primeiro passo para nós estarmos nessa condição é quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando aceitamos Jesus, Ele adentra nossos corações. Vou dizer uma coisa para você: durante muitos anos, não sei por que motivo, mas a religião nos ensinou a ter medo de Deus. Um Deus longe e distante, que o ser humano na terra tinha que ter medo dele.
Mas quando a gente conhece a palavra, a própria palavra diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Deus não chamou nenhum de nós para sermos escravos, para termos medo dele. Deus nos adotou pela sua palavra para nós sermos feitos filhos. Filhos que têm liberdade, direito, ousadia de entrar na presença do Senhor. Em nome de Jesus, falo pelo Espírito de Deus hoje na sua vida: não tenha medo de entrar na presença de Deus. Não tenha medo de ser ousado na sua oração diante de Deus. Não tenha medo de se apresentar diante de Deus com louvor, com gratidão. Não tenha medo de apresentar diante de Deus com um clamor, com uma busca. Não! Ele quer ser incomodado. Ele quer ser provocado. Ele quer saber que para você declarar no mundo espiritual qual o verdadeiro desejo do seu coração, qual a sua escolha no seu livre-arbítrio. E quando você fizer isso, o mundo espiritual vai respeitar a palavra que sairá da tua voz, e haverão respostas extraordinárias do céu. Não tenha medo de Deus por causa de uma carga religiosa que colocaram sobre você. Mas mesmo na sua pouca força, mesmo relutante, entre e se apresente insistentemente na presença de Deus. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele tem promessas na tua vida, hão de se cumprir. Basta você clamar e reivindicar diante do trono de Deus. Amém? Cumprida essa palavra, nós vamos nos apresentar com muito louvor e gratidão agora diante do Senhor, para concluir o nosso culto de agradecimento, para devolver os nossos dízimos. Você já aprendeu, né, que quando nós somos dizimistas, é uma classe que pode testar Deus até no fogo, pode jogar Deus até no fogo para testar. Seja ofertante. Nós estamos no desafio da nossa terra. Para você que está vindo hoje, temos um painel ali à nossa esquerda, com 365 números. Você vai escolher um número, pegar um selo, colocar seu nome ou um pedido de oração, vai colar sobre o número correspondente. E o valor daquele número você vai dar de oferta para nós adquirirmos um imóvel, para nós construirmos uma casa para o Senhor. Nós temos sido muito abençoados durante muito tempo neste lugar. Mas chegou a hora de nós irmos para um lugar para ampliarmos as nossas fronteiras. Você já viu hoje a dificuldade que nós tivemos aqui para estacionar. Não se preocupe onde vai ser, porque vai ter espaço, Deus vai te prosperar, você vai chegar lá com o seu carro, vai ser bem acolhido e você vai ser ricamente abençoado. Não só você, mas essa cidade, porque um grande avivamento está vindo. Porque Deus já prometeu e Ele não falhará em cumprir esta palavra, mesmo que muitos falem o contrário. Porque Deus tem um compromisso com a sua palavra, não com a incredulidade humana. Então, chegou o tempo de fazermos base, estrutura, para que Deus cumpra muitas e muitas das suas palavras sobre as nossas vidas e corações. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é a verdade. Queremos nos apresentar diante do Senhor com gratidão, com ousadia, cumprindo o princípio de sermos dizimistas, ofertantes na tua presença. Que o teu bom tesouro do céu se estabeleça sobre os teus filhos. Assim oramos, grato a ti em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode vir, querido, com gratidão e ousadia em nome de Jesus.
Aleluias. Amém? Dia 31 de dezembro nós temos um culto profético e sempre nesse culto profético nós desafiamos que a cada mês, pelo menos uma pessoa, uma família, venha na presença do Senhor e traga uma oferta. Esse mês de julho tem sido abençoado, né? Várias pessoas vieram e hoje é o dia do Roberto cumprir o seu voto diante do Senhor. Amém, queridos? Então fique de pé para nós abençoarmos a vida dele. Libere uma palavra do céu sobre ele, sobre as finanças, sobre a sua casa, a prosperidade do Senhor. Faça um decreto abençoado do céu, porque esse decreto também vai refletir na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela visão que o Senhor tem nos dado, acima de tudo, pelo que o Senhor plantou uma semente em nossos corações e tem dado frutos. E hoje nós queremos te adorar, bendizer, glorificar o teu nome pela vida do Roberto, pela sua casa, pela sua família. Quando hoje se apresenta diante do Senhor para cumprir o seu propósito, o seu voto, Senhor, com alegria diante do Senhor, nós o abençoamos, Senhor, com toda a sorte de bênção, que a palavra, Senhor, da sua boca, a sua oração, aquilo que tem subido diariamente ao céu, o Senhor responda de forma extraordinária, e que o Senhor faça além do que Ele tem pedido e buscado. Assim nós abençoamos, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, amém e amém. E para você entrar debaixo dessa bênção, desta oferta, o que é que você vai fazer? Orar todos os dias pelo Roberto. Ele já está adiantando o mês de outubro, tá vendo? Como Deus é fiel. Então, faça, Deus vai abençoar poderosamente, né? Esse mês nós estamos orando por ele, por quem mais? Se você lembra? Pedro, Marcos e o pastor Deir, isso, são alvo das nossas orações com oferta, e mais o Roberto agora também, em nome de Jesus. Amém? Queridos, hoje nós temos um momento muito especial, dia de apresentação dos nossos filhos na presença do Senhor, né? E hoje nós temos a bênção de apresentarmos aqui o Benício Claudinei da Silva Lorena. Amém? Pode vir aqui ao altar, junto com os pais, familiares, podem subir por um lado, por outro, onde vocês acharem melhor. Se tiver mais parentes aí que quiserem subir, fiquem à vontade. Sejam bem-vindos. Oi, tudo bem? Tanta gente. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Seja bem-vinda, senhora. Você também seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz que quando Jesus fez 8 dias de vida, levaram ele ao templo para que ele fosse apresentado diante do Senhor. Por que é que nós apresentamos os nossos filhos diante do Senhor? Primeiro porque Jesus deu o exemplo, e se ele deu o exemplo a gente segue, a gente obedece. Segundo, é porque nós estamos apresentando diante do Senhor e dizendo, em primeiro lugar, obrigado, Senhor, porque o Senhor me presenteou, pois a Bíblia diz que filhos são presentes, são bênçãos dadas por Deus. E quando o Senhor nos abençoa, como eu falei, toda bênção que Deus nos dá vem com uma responsabilidade, né? E a nossa responsabilidade como pais são ensinar no caminho que deve andar, para que quando cresça não se afaste da presença do Senhor, né? Em Lucas capítulo 2, versículo 22, diz que passando os dias da purificação, Jesus foi levado ao templo, e ali, cumprindo a lei, foi apresentado diante do Senhor. É assim que nós fazemos. Por que é que nós não batizamos crianças? Porque batismo exige uma decisão, e o Benício ainda não tem condição de decidir. A única coisa que ele decide é quando está com fome, que chora, né? Dizendo assim, decida que está na hora de comer, né? Ou então quando a fralda está cheia, que diz assim, decida que está na hora de trocar a fralda. É a única decisão que ele consegue. Fora isso, não. Quando crescer, ele vai tomar a decisão dele com Deus, mas aos pais, hoje fica essa responsabilidade de ensinar o caminho do Senhor. E que bom que vocês começaram pela casa do Senhor, que bom que vocês trouxeram na casa do Senhor para receber do Senhor a vida deles em nome de Jesus. Então, levante e ergue a sua mão para cá, e nós vamos abençoá-lo em nome de Jesus, né? Quando Jesus foi apresentado, várias bênçãos foram declaradas
sobre o Senhor Jesus. Eu vou declarar essas bênçãos sobre a vida dele e você vai concordar como igreja em nome de Jesus. Primeira bênção que nós declaramos é que o Benício vai ter um destino profético e vai ser uma criança blindada debaixo da graça e da bênção de Deus. Amém? A segunda bênção que nós queremos declarar sobre a vida dele é que o Senhor vai levantar pessoas, além dos pais biológicos, pais espirituais, para ensinar a palavra de Deus, o caminho do Senhor para ele. Amém? Terceira bênção que nós queremos declarar sobre a vida dele, que o Senhor vai mandar pessoas de perto e de longe, assim como Jesus, vieram os magos tão de longe para trazer bênção, ele será um canal de bênção, pessoas de perto e de longe irão abençoá-lo durante toda a trajetória da sua vida. Amém? Quarta bênção, quando ele se crescer, não vai se rebelar contra a sua família, contra a sua casa, contra o Senhor, mas vai ter o temor do Senhor no coração, em nome de Jesus. Amém? Quinta bênção que nós queremos declarar sobre a vida dele, que assim como João Batista preparou o caminho do Senhor, Deus usará pessoas para abençoar o caminho do Benício. Onde ele for, Deus vai abrir portas, pessoas para abençoá-lo, abrir caminho, em nome de Jesus. Sexta bênção, quando ele, desde a sua infância, nós profetizamos sobre a vida dele, que ele vai ter experiências com Deus, com o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus na vida dele. Então, quando ele crescer e começar a falar algumas coisas que vocês acharem que é meio estranho dentro de casa, saiba que é Deus que está usando ele, porque assim vai ser um profeta de Deus na sua geração, em nome de Jesus. A igreja concorda? E por fim, vencerá nesse mundo tão difícil as armadilhas de Satanás, vai crescer conhecendo a Deus, com o temor de Deus no coração. A igreja concorda? Então, libere uma palavra de bênção, nós vamos orar. Eu preciso de óleo de unção. Senhor, nós queremos te ser grato pela vida do Benício, nós queremos abençoar com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Como nós profetizamos, que ele cresça na tua presença, conhecendo a ti como único e verdadeiro Deus e a vida eterna. Senhor, neste mundo tão complicado, nós proibimos contra a vida dele, Senhor, as enfermidades desse tempo, as síndromes desse tempo, ministramos saúde plena sobre a sua vida, e acima de tudo que cresça no temor do Senhor, conhecendo a ti como único e verdadeiro Deus e a vida eterna, que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, esteja sobre sua vida, na autoridade do nome de Jesus. Abençoamos também, Senhor, a vida dos seus pais, a Deus de uma forma sobrenatural, toda a família aqui representada em nome de Jesus, que a tua bênção esteja, Senhor, sobre cada um, na autoridade do nome de Jesus, que seus pais, Senhor, recebam da parte do Senhor instrução do céu para cumprir a tua palavra, ensinar o Benício no caminho que deve andar, que o Senhor abra a porta, supra as necessidades, meu Deus, dos altos céus, e que ele cresça sendo uma bênção para a sua família, motivo de alegria para a sua família, que seja um cidadão de bem, que possa crescer sendo uma bênção para a sociedade e um vaso de honra na tua casa e na tua presença. Assim nós o apresentamos e contamos com o teu cuidado sobre a vida dele, na autoridade do nome de Jesus, e como igreja declaramos, amém, que Deus abençoe em nome de Jesus. Agora cadê o certificado? A gente faz aqui um pequeno certificado. Cadê? Une todo mundo aí. Agora vamos fazer a foto, vai ficar bem bonitinho. Vou sair na foto junto com vocês. Amém? Depois, se vocês quiserem, pode falar e a gente manda uma cópia da foto para vocês, tá bom? Que Deus abençoe, tá bom? Sejam bem-vindos à casa do Senhor, a casa toda nossa. Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, bonitão. Fica. Deus abençoe poderosamente. Amém, queridos? Só nos resta agora agradecer ao Senhor. Próximo domingo, querido, nós vamos ter as nossas 12 horas por 12 meses. Amém? Vamos começar às 8 da manhã, encerramos até às 8 horas, né? Um tempo muito especial. Vamos estar recebendo algumas pessoas aqui também que vão estar ministrando, trazendo algo do céu ao nosso coração. Então reserve esse dia para estar na presença do Senhor, o máximo de tempo que você puder passar aqui, o tempo que você puder jejuar,
faça desse tempo um tempo muito especial, e nessas 12 horas nós vamos profetizar os nossos próximos 12 meses na presença do Senhor, tá? Então venha, esteja aqui, e Deus vai te abençoar de forma sobrenatural, em nome de Jesus, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Quarta-feira eu espero você aqui. Estamos vivendo um tempo extraordinário sobre atos proféticos. Quarta-feira passada foi, querido, indescritível. O que os céus abriu e trouxe sobre a nossa descendência, como Deus até usou uma pessoa e falou, foi um tempo único. Ah, pastor, eu não vim, perdi. Pois é, vem, clama para Deus te dar uma segunda oportunidade. Mas o que Deus liberou sobre nossas vidas, descendência, dentro desses atos proféticos, foi simplesmente extraordinário. Se fosse você, não perderia, estaria na próxima quarta-feira aqui, recebendo ainda mais do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê shalom, te dê paz, e todos quantos sairão daqui, sabendo com ousadias como entrar na presença de Deus e provocar a reação do céu ao seu favor, diga numa só voz, amém. Deus te abençoe, até a próxima quarta.